Bom dia! Hoje eu vim conversar um pouquinho aqui com vocês sobre uma passagem de Mateus 11, do 28 ao 30. Mas antes de tudo, nós precisamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu me coloco nesta manhã diante de Ti, Senhor, para falar, Senhor, com as mulheres deste grupo, com as pessoas que irão ouvir e ver esse vídeo, Senhor. Mas clamo, Senhor, que ilumina a Tua palavra nos meus pensamentos, na minha mente, meu Deus, para que eu não venha apenas ler, mas praticar a Tua palavra, que é viva, eficaz e verdadeira, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Senhor se revelar a mim. Obrigada, Senhor, por eu ter o privilégio de ler a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, que é o que faz a diferença, meditar na Tua palavra, Senhor. E, acima de tudo, também praticar, porque não podemos viver apenas do falar, mas de praticar a Tua palavra. Obrigada, Senhor, eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, gente. Essa passagem está em Mateus 11, do 28 ao 30. E ele diz assim, ó: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bonito, né? Lindo, lindo e maravilhoso, e uma verdade para que nós possamos carregar aí na nossa vida. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, uma pregação sobre isso, e a pessoa falava assim: se está pesado para você, não é de Deus. Não é de Deus. Então renuncia a isso. Porque o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Então se está pesado, não é de Deus, tá? Mas eu quero que vocês entendam algo. O que ele fala aqui? Venham a mim. Venham a mim quem? A Jesus? A Deus? Todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, nós temos várias formas de cansaço. Cansaço físico, cansaço mental, né? O cansaço mental aí, ele nos dá desânimo, né? Ó, cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, você vai a Deus, você vai a Jesus, você coloca o seu dia a dia diante de Deus, você coloca as suas questões diante de Deus. Gente, existe um erro que as pessoas fazem, que elas não oram com o coração. Coloque o teu coração, não adianta você chorar e tá tentando esconder coisas que Deus conhece, o seu coração, a sua intenção. Então, fale, coloque para fora aquilo que você sente de verdade, sem esconder, sem medo. Por isso que entra no teu quarto em secreto, então você fala ali a verdade, você tira essa postura, essa máscara que nós usamos muitas vezes na frente das pessoas para dizer, não, tá tudo bem. E na verdade não tá, mas é claro que a gente não deve sair falando aí para Deus e o mundo, porque tudo que o inimigo quer é te ver chorar e sofrer. Então você pisa na cabeça do inimigo e vai pro teu quarto secreto e conta tudo pro teu pai. Então vamos entender isso, tá bom? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Também não pense que você vai colocar para Deus todas as suas questões e você não vai fazer nada. Não é assim, não é assim. Deus dará descanso a vocês. Não só descanso, como Deus abre a sua mente, como a palavra de Deus diz que nós devemos renovar a mente. Então o Senhor nos ilumina, nos traz sabedoria, entendimento, mostra um caminho que muitas vezes a gente não vê. Por quê? Porque nós não buscamos o Senhor, nós não falamos com o Senhor, então nós não vemos, e o Senhor nos ilumina, abre os nossos olhos, muda a nossa mente, nos dá novas estratégias, novos modos de ver as coisas e as situações, tá bom? E eu vos darei descanso a vocês, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, quando você tá ali batendo em ponta de faca, você tá tentando provar algo para as pessoas, você tá tentando
convencer as pessoas, você está tentando até mesmo se convencer, você acaba sendo julgado, e até mesmo por você. Você começa a se questionar, eu não consigo, eu não dá, assim não vai, não flui. Ei, o jugo do Senhor é suave, é leve. Então, não se julgue, vá ao Senhor com todo o teu coração, com todo o teu espírito, com toda a tua alma. Mas vá de verdade, fala com o Pai, tá bom? E o meu fardo é leve. Então, assim, isso aqui não está dizendo que, vamos supor aí, eu tenho coisas para fazer na igreja, eu ajudo na igreja, nós vamos fazer uma campanha, nós vamos fazer uma ação e eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que orar ao Senhor e esperar. Não, isso aqui não está falando disso. Porque muitas pessoas usam isso para ficar de preguiça, para não fazer, para esperar que tudo caia do céu. Ei, não, nós devemos arregaçar as nossas mangas, ter confiança de que Deus está conosco. Então as portas começam a se abrir, então tudo vai se tornando leve. Sabe quando se torna pesado? Quando você faz para os homens. Então é pesado, mas quando você faz para Deus, pode se levantar 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido. Mas é claro, calma, que eu tô falando aqui que o jugo do Senhor é suave. Então, sim, muitas vezes você vai encontrar resistência. E talvez quando você não conseguir encarar essa resistência, o Senhor vai falar para você: deu, minha filha, vamos por outro caminho. Mas eu quero trazer também para vocês, dentro desse tema, que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, para que você não encare tudo de Deus assim, dessa forma, que aqui o Senhor está falando de uma forma do seu cansaço, né? De você estar sobrecarregado. E tem várias formas de você interpretar isso aqui, tem várias linhas de raciocínio, tá bom? Mas eu quero trazer para vocês Mateus 11:12. Diz assim, ó: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então, isso aqui entra naquilo que eu te falei, que não é porque Jesus nos fala que o seu jugo é suave, o fardo é leve, que nós não devemos usar a nossa força para conquistar o reino de Deus, né? Nós temos que se levantar, sim, firmados na rocha, firmados em Jesus, na palavra de Deus, com convicção que nós vamos, que vai dar certo, que nós vamos conseguir, mas que acima de tudo, isso é tomado à força. E que força é essa? Força braçal? Não, claro que não. Isso fala mais de uma força espiritual, de uma convicção que você tem no Senhor. Como assim, Solange? Não estou entendendo. Então, vou ler aqui para você algo aqui, ó, sobre esta passagem. E você vai compreender que essa passagem refere-se à necessidade de empenho intenso, coragem, determinação espiritual para viver segundo o Evangelho. Não se trata de violência física, mas de um esforço pessoal e ativo para superar os obstáculos e buscar a Deus, marcando uma mudança de postura com o início do ministério de João Batista. Então fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó, desde os dias de João Batista até quando? Até agora. Ah, mas você vai falar para mim, pô, mas você não entende a palavra de Deus? Está falando lá daquele tempo. Não, a palavra de Deus não é atemporal. Ela não passa barreiras de tempo. Ela é para nós agora, sim. Desde os tempos de João Batista até agora. O reino dos céus é tomado à força. Então não adianta você confessar Jesus, você ir para a igreja e você achar que você vai ser a mesma pessoa sempre. Passa 1, passa 2, passa 3, 5, 10. Ei! E sempre as mesmas questões, sempre os mesmos questionamentos. Maturidade, gente, crescimento espiritual, isso é tomado à força.
Isso é tomar da força, você renunciar ao seu eu, você renunciar à sua preguiça, à sua má vontade. E você se pôr diante de Deus, você orar, você ler a Bíblia, você buscar entendimento. Ei, quando as pessoas te afrontarem, você entender quem é você em Deus. Quem é você em Deus? Sabe, você parar com esses mimimis. Ei, isso é força, isso é determinação, isso é garra, isso é força de vontade. E pode ser leve tudo isso? É claro que pode. É claro que pode. Se Deus fala a mim, vinde a mim que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você pode ter determinação, você pode ter coragem, você pode largar de mimimi, você pode largar de preguiça, você pode pôr a mão na massa, sendo leve. Sabe por que vai ser leve? Porque quando você vir a Jesus, a Deus, ele vai ser leve. Então, você não vai ter preguiça de levantar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Você não vai ter preguiça de acordar de madrugada e orar pelas pessoas. Você não vai ter desânimo quando as afrontas vierem. Você não vai se irar quando as pessoas te afrontar, quando as pessoas te julgar, quando as pessoas não te entenderem. E eu tô falando de uma coisa que eu passei recém. E eu tive que lutar contra mim mesma, contra a minha vontade de ai, vocês não entendem, vocês não compreendem, sabe? Eu tive que lutar contra isso e ter maturidade, entender que nem todo mundo tá no mesmo tempo, que nem todo mundo tá no mesmo caminho. Então isso é força, determinação. Não use a palavra de Deus de forma errada para justificar os seus erros. Jamais faça isso. Antes de tudo, renuncie o seu eu.